Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h24. Hoje é dia do nosso Pensa Rotina. O professor e sociólogo Marcelo Seráfico está conosco, conectado. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem? Muito bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diene, ouvintes. Eu queria lamentar, não ter estado presente aqui nos 2 finais de semana, ou das segundas-feiras do fim e do início do ano, e queria desejar a todos um feliz 2025. Feliz 2025, professor. Feliz ano novo para o senhor também. Que bom que está conosco aqui hoje para tratar de um tema muito importante, né? Hoje, na pauta em que a gente conversa aqui, o assunto proposto, professor, foi o seguinte: riqueza dos 5 homens mais ricos do mundo dobrou desde 2020. Enquanto isso, a de 5 bilhões de pessoas diminuiu. É o que revela o novo relatório da Oxfam. Esse novo estudo, o Desigualdades S.A., foi lançado durante o Fórum Econômico Mundial de Davos. Esse é o nosso tema, professor. Conta mais pra gente. Rafael, veja só. Primeiro tem algo muito simbólico, que esse relatório é apresentado todo ano no evento de Davos. Por que isso acontece? Porque é nesse evento em que se reúnem os bilionários, e daqui a 10 anos, talvez, o primeiro trilionário do mundo, para discutir os destinos da economia do planeta. Quer dizer, é nesse fórum em que os representantes das principais empresas, os representantes dos países, discutem o que eu diria que se converte em uma profunda agenda para o globo, para todos os países, aquilo que vai ser discutido dentro dos parlamentos, dentro das organizações multilaterais. Isso já dá um dado de um outro tipo de concentração que não é apenas a de riqueza econômica. Esse é um dado que diz respeito à concentração de poder político. Portanto, quando a Oxfam lança esse relatório lá, o que essa organização pretende é chamar a atenção daqueles senhores que estão definindo a agenda para o futuro para o fato de que o mundo que eles estão criando, ou o mundo que eles lideram, digamos assim, é um mundo que cada vez mais se afunda na desigualdade. Os dados são escandalosos, porque esses dados revelam para nós que, a despeito da capacidade das pessoas, dos seres humanos, criarem essa excepcional riqueza, uma riqueza que poderia satisfazer as necessidades básicas e algo mais de todo e qualquer habitante do planeta, a despeito disso, nós hoje vivemos uma situação em que a vasta maioria dos habitantes do planeta vive em condição de pobreza ou de miséria, E se colocarmos em termos relativos, a maior parte da população vive numa situação de profunda desigualdade, olhando pela pirâmide, na base da pirâmide da riqueza. E lá em cima dessa pirâmide está uma pequena quantidade de sujeitos que controlam, como estamos vendo, tanto a riqueza econômica quanto o poder político, tanto o poder econômico quanto o poder político. Quer dizer, para dar uma ideia, no caso do Brasil, 1% dos cidadãos e cidadãs dispõem de 60% da riqueza. Isso, traduzido em números, significa que, vamos dar outro exemplo, o cidadão mais rico do Brasil tem o equivalente à riqueza de metade da população brasileira, cerca de 107 milhões de pessoas. Essa é uma situação absolutamente indecente do ponto de vista moral. E ela se traduz nas ruas da cidade, com pessoas vivendo sem teto,
quando a gente vai para o campo com pessoas sem ter terra para cultivar, para trabalhar e, portanto, para ganhar sua vida, com pessoas padecendo nas filas dos hospitais ou nas filas para conseguir uma consulta com o médico, com pessoas e crianças e jovens frequentando salas de aula sem condições adequadas, não é, para que o ensino se dê. Isso também se dá nas universidades, não é? Eu, que sou professor universitário da UFAM, nós vivemos problemas materiais dentro das universidades públicas. Problemas que vão, às vezes, da falta, para os ouvintes terem uma ideia, né? Da falta de papel higiênico dentro dos banheiros, até a falta de infraestrutura técnica, como um bom acesso à internet, como salas com a devida manutenção. Mas eu diria até que esse é um problema menor diante do desafio que temos com a maior parte da população brasileira, né, que vive em absoluta precariedade, sem acesso a direitos. Agora, o que é preocupante, muito preocupante, é que esse quadro, apesar da Oxfam apresentar esse relatório todos os anos, esse quadro vem se aprofundando. E o que é mais grave ainda, durante a pandemia, porque esse relatório se refere aos últimos 3 anos, né? Durante a pandemia, a riqueza foi mais concentrada ainda, né? Quer dizer, houve uma multiplicação da riqueza dos muito ricos e um empobrecimento ainda maior daqueles que já eram pobres. O que significa dizer que em situações de catástrofe ou tragédia, os muito ricos ficam mais ricos ainda. E os que são pobres empobrecem mais ainda, né? Nós temos que parar e nos perguntar de qual a razão de ser para que isso se mantenha, primeiro, e segundo, se mantém em que termos. E eu tenho uma hipótese, não é? Que é a seguinte, a manutenção dessa situação de concentração de poder político e concentração de poder econômico tem muito a ver também com a alta concentração de poder ideológico nas mãos dessas mesmas pessoas, desses mesmos grupos. O que eu quero dizer isso com poder ideológico? Tem a ver com o fato de que a pobreza, a desigualdade, a miséria são quase que naturalizados. Essa é a interpretação que esses sujeitos oferecem para a sociedade, né? Para dizer a elas que, olha, a desigualdade é natural, ela decorre, na verdade, do fato de que alguns se esforçam muito e outros não se esforçam quase nada. Talvez nós pudéssemos dizer que a dedicação à especulação financeira, por exemplo, é um tipo de esforço, não é? Mas é um tipo de esforço que envolve pouco trabalho. Trabalho no sentido de criação de condições de manutenção ou de satisfação das necessidades das pessoas. Esforço é aquele feito, por exemplo, pelo dito empreendedor, né, que é, na verdade, um trabalhador que se vê como empresário, que precisa trabalhar 12 horas, 14 horas por dia. Isso é um esforço vinculado a um trabalho que procura transformar alguma coisa na própria sociedade para melhorar as condições de vida daquele sujeito. Mas esse sujeito não tem remuneração. Qual é o problema? É que, às vezes, esse mesmo sujeito se pensa como se ele fosse um milionário, um bilionário, uma pessoa que faz parte desses grupos que são não apenas de elites, mas que são altamente elitistas, quer dizer, que enxergam a realidade de um ponto de vista que parece que eles se converteram numa espécie de nobreza, como era na Idade Média. Então, note, temos uma situação em que esse controle das formas de interpretar, de compreender a realidade, acaba fazendo com que as pessoas tomem decisões individuais, mas às vezes coletivas também, quer dizer, relativas à própria vida, mas relativas à vida social, que contribuem para aprofundar o quadro. Né? Por exemplo, quando as pessoas, sem muita avaliação, acabam apoiando causas que tiram do poder público, por exemplo, a possibilidade de planejar a economia, né, de planejar os investimentos públicos,
e planejar, portanto, saneamento, habitação e uma série de outras políticas, e depositam esse poder nas mãos de empresas privadas que às vezes operam em escala transnacional, né, e veem esse serviço, que no caso do Brasil, em geral, é um direito, como uma relação de troca, de venda, né, e de compra de uma mercadoria. A água como uma mercadoria, a habitação como uma mercadoria, a educação como uma mercadoria, a saúde como uma mercadoria. Agora mesmo vocês noticiavam, né, o que está acontecendo com a saúde no estado do Amazonas, que é um escândalo, né? E são vários escândalos sucessivos, na verdade. O primeiro é a terceirização da saúde, e não que tem a ver com as cooperativas. E o segundo é a manipulação, né, é o uso da contratação de serviços para fins nem sempre muito republicanos. Então, veja, nós estamos diante de uma situação em que essa alta concentração de poder, eu diria, econômico, político, ideológico, está nos levando ao buraco, né? Está nos levando a uma situação catastrófica, inclusive do ponto de vista do planeta, porque parte de tudo isso tem a ver com o modo como nós estamos consumindo o planeta para produzir coisas, para produzir outras mercadorias, né? Celulares, televisores, porque isso envolve extração de minério, uso de água, envolve, portanto, uma série de atividades altamente predatórias para o lugar, para a nossa casa de todos, né, que é o planeta Terra. Então, note, essa situação precisa ser observada de uma maneira sempre ampla, mas considerando as especificidades de cada país, de cada região, de cada cidade. Eu gostaria de lembrar que um autor chamado Mark Fisher escreveu um livro cujo título é Nós conseguimos imaginar o fim do planeta e não conseguimos imaginar o fim do capitalismo, né? Essa provocação tem a ver com a ideia de que, olha, a nossa sociedade está chegando a seus limites por conta do modo específico de organização, de produção da riqueza e de apropriação do resultado dessa produção. Se nós não conseguirmos inventar uma outra maneira de viver, seja ela qual for, mas que envolva a distribuição da riqueza produzida e a diminuição substantiva desse impacto, nós vamos acabar com as condições da própria vida. Portanto, essa é uma reflexão que seria muito importante que todos nós fizéssemos, não é? Porque ela não diz respeito apenas ao tempo histórico da vida de cada um de nós, que é invariavelmente relativamente curto, né? Quer dizer, os muito felizados vivem 100 anos, não é? Hoje a expectativa de vida já bate nos 70 anos, 70 e poucos anos em boa parte dos países. Mas veja só, isso do ponto de vista das futuras gerações e das gerações que já nasceram, né, dos nossos filhos, alguns já têm netos, começa a se tornar um problema. Então eu acredito que nesse início de ano, né, nós devamos também definir as nossas agendas como agendas que envolvem pensarmos a partir das circunstâncias que vivemos, aqueles que já padecem desses problemas e aqueles que, lamentavelmente, no Brasil são privilegiados, quer dizer, que não padecem de necessidades básicas, devem imaginar uma sociedade que não seja apenas a reprodução das suas próprias condições de vida, né? Note que é interessante que no Congresso Nacional há uma enorme resistência e negação de uma definição muito simples, aceita inclusive num país que boa parte deles admiram, que é os Estados Unidos da América do Norte, que é a da taxação das grandes riquezas. Essa é uma medida que não resolve o problema, mas ela é pelo menos um indicativo de que o problema é aceito como um problema e que se pretende, não é, chamar a atenção da sociedade e distribuir minimamente isso. Imposto sobre herança é outra questão importante, inclusive importante do ponto de vista daqueles que acreditam que quem ganha, quem acumula riqueza, acumula porque trabalhou. Quer dizer, como é que você vai explicar isso do ponto de vista de quem herda?
Então, há uma série de questões que, no imaginário de certas camadas, não devem ser sequer tratadas e devem ser, na verdade, rejeitadas pelo fato de que elas são uma espécie de negação do mérito individual. Então, aí é que a gente tem ideia de como é que a ideologia, ou certas ideologias, certas interpretações são frágeis, mas apesar de sua fragilidade, elas orientam a conduta e as escolhas de muitas pessoas. Então, Rafael, Diego e ouvintes, eu acredito que nesse ano que se inicia, e as passagens de ano têm esse condão, né? Nós devemos transformar em pauta das nossas reflexões, né, e até das nossas decisões, o tema da desigualdade, mas não apenas da desigualdade, o da alta concentração de poder econômico, de poder político e de poder ideológico, né? E, portanto, devemos olhar com muito cuidado para aquilo que ouvimos, né, nos meios de comunicação, os de massas tradicionais, mas muito também nas redes sociais, né? Olhar com desconfiança no sentido de buscar uma informação e de buscar uma reflexão racional, né, digamos, fundamentada em dados e orientada por, digamos assim, algo que faça de fato sentido e corresponda à realidade. Né? E busquemos, a partir daí, sim, estabelecer diálogos, né? Cobrar, por exemplo, das universidades, né, interpretações sobre essas questões, porque isso é um papel público das universidades, né? E com isso a gente possa se informar melhor, fazer outras escolhas, se engajar em movimentos, né? Defender causas, ter uma participação política na vida da sociedade que contribua para a mudança desse quadro. Professor Marcelo Seráfico, sociólogo, professor da UFAM, a Universidade Federal do Amazonas, uma reflexão importantíssima nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, falando sobre a desigualdade do mundo. Professor, muito obrigado. Logo mais essa coluna vai estar disponível no nosso site bandnewsdifusora.com.br e também no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, para você ouvinte ouvir e compartilhar. Professor, muito obrigado por esta primeira reflexão do ano. Até a próxima segunda-feira. Até a próxima, Rafael, Diego e ouvinte. Muito obrigado.